Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, vamos conversar com uma neuropsicóloga. Lidiane Klein, que é especialista no assunto, aceitou o nosso convite para vir até aqui em nosso estúdio para conversar um pouquinho com a gente, trazer informação a pedido dos nossos telespectadores, especialmente voltada para a situação que nós estamos atravessando aí, nessa época de pandemia, de quarentena, onde especialmente as pessoas idosas que estão recolhidas estão realmente tendo problemas de ordem emocional, psicológica, afetiva, não é? E não estão sabendo lidar muito com isso, os filhos muitas vezes também não é? Então, a gente quer te agradecer, Lidiane, por estar aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, é uma satisfação poder estar falando aqui sobre um tema que meu tema de trabalho, de estudo, que eu gosto muito. Pois é, Lidiane. Então, assim, as pessoas já estão um pouco cansadas dessa reclusão, né? Dessa história de fique em casa. A gente sempre tem muita ocupação e muitos até estão trabalhando, principalmente os da área da saúde, né? E alguns outros. Mas aqueles que estão realmente ficando em casa já estão com alguns probleminhas aí. Imagine os idosos, não é, que acabam ficando isolados da sua família. Vêm as questões de solidão, depressão, aquela saudade dos filhos, dos netos, que muitas vezes só visitam para levar as coisas essenciais, pagar umas contas, levar os suprimentos, medicamentos, mas não podem estar lá a todo tempo, em qualquer momento, ou dar aquele abraço gostoso, aquele beijo gostoso, né? E ainda tem aqueles que também, por outro lado, tem os filhos que já não visitavam muito e agora também não visitam, né? Visitam menos ainda. Então, realmente, eu tenho visto assim, muitos idosos, e até recebemos um vídeo aí, né, nos WhatsApp, dos idosos querendo fugir de casa, pulando janela, querendo passar por baixo do portão, pular a cerca, enfim, a coisa está bastante séria, não é? Sim, essa questão dos idosos, porque tem várias questões que envolvem e acabam perpassando essas questões emocionais, porque a gente sabe que a mídia supervaloriza essa questão que o grupo de risco maior são os idosos. Aí, se a gente pensar e se colocar no lugar deles, né, bom, eu posso morrer a qualquer momento. E aí, então, várias repercussões psíquicas, emocionais, acabam acontecendo nesse momento. E também a gente vem de uma fase em que a gente incentivava muito os idosos a serem ativos, saudáveis, participar de grupos, e de uma hora para outra, agora tudo isso acaba, né? Então, também é difícil para eles entrarem novamente nessa rotina. Para alguns das pessoas que eu atendo, que eu convivo, eles falaram que não mudou muito, que já tinham essa rotina. Mas, para as pessoas que não tinham essa rotina e estavam super ativos na rua, está sendo bem complicado. E é uma nova readaptação que a gente precisa fazer nesse momento, se reinventar, né? De diversas formas a gente está precisando. Eu sempre falo que a gente pode estar isolado socialmente, mas não afetivamente. A família, ela precisa, sim, estar muito presente e atenta ao seu idoso, mesmo que daqui a pouco ele esteja sozinho, ou muitas vezes pode ter um familiar que vive junto, mas tem que ficar mais atento a alguns sinais e sintomas que daqui a pouco podem estar sendo indicadores de algo mais grave, como uma depressão, né, algo nesse sentido. Quem sabe demonstrar um pouco mais de carinho, mandar alguma flor, algum gesto, né? Às vezes uma comidinha gostosa, ou mesmo, né, conversar bastante, explicar a situação, confirmando, né, o que sente pela pessoa, valorizando, incentivando, porque os veículos realmente de mídia têm imposto assim, um pânico, um terror verdadeiro nas pessoas, muito além
daquilo que é verdadeiro, né? E para quem é leigo, não conhece, há um sofrimento muito grande, esses medos, né? Muitas vezes tem que se usar alguns antidepressivos. Então, que sugestões tu darias assim para essas pessoas? E abrindo um parênteses ainda, né? Aqueles idosos institucionalizados, estão nos lares, alguns residenciais de idosos, inclusive, estão proibindo as visitas. Imagina, a pessoa se sente presa numa cadeia, uma verdadeira prisão mesmo. A sensação de ter a sua liberdade tolhida é uma sensação muito ruim, não é? Sim, é verdade. A gente fala que mesmo as pessoas que, bom, eu tenho um estilo mais de ficar em casa, eu não sou muito de sair. Ok, mas quando eu quero sair, eu posso sair. Agora, nesse momento, não se pode sair, né? Então, primeiro, algumas dicas assim, para os familiares, da forma de daqui a pouco estar lidando com o seu idoso. Tem que validar esse momento para ele, tentar mostrar a real gravidade da situação, mas de uma forma tranquila, não assustando, causando pavor, pânico nesse idoso, né? Então, o que ele tem que fazer é se prevenir. E aí a família pode estar ajudando dessa forma. Outra questão é estar usando a internet, as mídias sociais, para se comunicar com o idoso, né? E fazer agrados, assim, que nem tu bem comentaste, assim, daqui a pouco pode deixar uma flor lá na frente da casa, né? Um bolo, coisas assim desse tipo, que a pessoa ela pode estar em casa, reclusa, sozinha, né? Mas não se sentir solitária, porque quando a gente pensa assim, até em pesquisas, né? Qual o maior medo do idoso brasileiro, segundo uma pesquisa que é de 2015? O medo da solidão. E agora essa realidade está se fazendo presente. E eu tenho trabalhado muito assim essa questão dos idosos e das pessoas de forma geral, para a gente trabalhar essa questão da solidão e indo para o lado da solitude, que seria uma solidão, mas que eu fico bem comigo mesmo. Eu uso esse momento para crescimento e daqui a pouco até me tornar uma pessoa melhor, aprender com tudo isso, né? Então, a gente pensar, estou sozinha, recluso, mas a pior coisa é o sentimento de desamparo, saber que não tem ninguém por trás para estar me amparando. E com relação às clínicas, é uma situação, as ILPIs, né, é uma situação assim que é um pouco delicada, porque a maioria está restringindo a visita dos familiares, e esses idosos, muitas vezes, nem todos têm a capacidade cognitiva de entender o que está acontecendo. E aí, como é que tu vai falar para um paciente de Alzheimer? E até a questão de sair dentro de casa, né? Não pode por causa disso, daquilo, daquele outro, mas a pessoa não tem a capacidade cognitiva de estar entendendo. Aí começa a entrar num conflito maior, um estresse do cuidador, né, nos pacientes em casa. Mas nas clínicas acaba sendo bem complicado não ter esse respaldo da família nesse momento. Aí cada clínica provavelmente está se reinventando de alguma forma para fazer com que não se perca esse contato. Tem o isolamento, sim, mas o afetivo ele se mantenha firme e forte, assim. Verdade, olha, essa questão emocional é tão forte que assim, eu conheço alguns idosos que sabem fazer trabalhos manuais, poderiam aproveitar para fazer várias coisas, mas acabam ficando depressivos e não fazem nada, né? E isso é um círculo vicioso, vai piorando, piorando, né? Eu acho que realmente também há um exagero muito grande, porque as pessoas podem visitar usando máscara, álcool gel, trocando calçado quando entra, não é? E ter aquela distância, não é? Não dá para abraçar, beijar, mas pode fazer uma visita, conversar, enfim, tanto a pessoa que está em casa, o idoso, quanto a que, né, está visitando. Então, as coisas não podem ser assim tão radicais. Mas a gente tem tanta coisa, né, para falar aí, é só o comecinho e já se foi aí nosso primeiro bloco. Mas a gente volta daqui a pouquinho com você no nosso Viver Bem, continuando a conversar aqui com a neuropsicóloga Lidiane Klein. Viver Bem.
Estamos de volta e continuamos a conversar com a neuropsicóloga Lidiane Klein, que no primeiro bloco nos falava aí da questão do isolamento dos idosos em época de coronavírus. Mas agora nós gostaríamos de conversar contigo, Lidiane, sobre a questão dos cuidadores, dos pais, né, os familiares que cuidam de pacientes com doença de Alzheimer, porque eles também sofrem bastante, né? Muitas vezes mexe com as emoções, né? Pena, irritabilidade, medo e tantos outros sentimentos que o próprio cuidador acaba tendo, né? As angústias, enfim. Então, gostaria que tu falasse isso, principalmente para essas pessoas, né, que estão cuidando de seus pais ou avós, enfim, né, que estão com demência. Uhum. Já num quadro diferente, fora desse que a gente está vivendo, já é complicado a gente ser um cuidador e cuidador, eu diria assim, de paciente neurológico, né? A gente pensando em doenças neurodegenerativas, mas daqui a pouco pacientes com sequelas de AVC, outras questões assim. Não é fácil ser um cuidador familiar, e eu posso falar também como profissional e também tendo um pai que teve AVC recentemente, então a gente sente na pele e consegue se aproximar mais da realidade dos nossos pacientes. E não é fácil, a gente tem que... são os papéis que a vida nos impõe e a gente vai ter que se adaptando. Ninguém ensinou a gente a ser uma filha de alguém que tem Alzheimer. Então, é importante que a pessoa entenda sobre a doença. Eu acho que o principal, entender e saber o que esperar em cada fase, isso é algo que é importante. E a partir do momento que busca informação, também vai ter muitas informações com relação ao manejo, de como lidar com determinadas situações. Uma coisa que a gente sabe é que um cuidador estressado, ele vai estressar o paciente, e tem pesquisas que mostram que esse paciente vai ter maior número de internações. Então, é importante que o cuidador ele consiga cuidar de si, em primeiro lugar, para depois estar fazendo um bom cuidado para o outro. Né? Cuidar de si, eu sempre uso essa frase, cuidar de si para melhor cuidar do outro. Então, a gente estando bem, a gente vai conseguir fazer um bom cuidado para o nosso familiar. A paciência ela é imprescindível para o cuidador, tanto familiar, profissional, porque a gente é um tempo diferente, né? Para o idoso que tem uma doença neurodegenerativa. Então, a partir do momento que eu entendo a doença, aliado à paciência, eu consigo ter uma forma melhor de lidar com essa situação. Compreender a doença realmente é muito importante, porque as pessoas com demência, principalmente os doentes de Alzheimer, né, eles fazem coisas incríveis, né? Ou são agressivos, ou fazem realmente coisas até hilárias muitas vezes, enfim, né, muitas coisas que não cabe aqui, né, a gente falar, mas lidar com essas situações realmente não é fácil, mas no momento que se compreende que aquilo é doença, não é simplesmente um comportamento da pessoa como uma personalidade ou contra a pessoa que está cuidando, né, porque isso gera sentimentos, principalmente na questão da agressividade, né? Então, o cuidador ele precisa de um apoio psicológico, de informação, precisa ser cuidado também, não é? Sim, é muito importante que o cuidador e ele reconheça isso, porque muitas vezes o que a gente percebe que o cuidador ele vai buscar ajuda quando já esgotou todas as forças dele. E às vezes tem um cuidador que ele é o cuidador principal, mas tem uma rede de irmãos que poderiam estar auxiliando. Às vezes a pessoa puxa para si toda aquela responsabilidade. A gente pode dividir com os irmãos e falar, bom, eu não estou dando conta. Mas aí tem o outro caso também de pessoas que não têm irmãos e tem que ser eu mesmo. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa situação. E buscar uma ajuda profissional é muito importante. Porque eu vejo, assim, as pessoas que já me procuraram são quando já estão num estágio, assim, já estão somatizando, já estão muito medicadas. É muito comum familiar de paciente com Alzheimer, por exemplo, ter depressão,
né? Acabam ficando doentes também. Acabam ficando doentes, somatizando, se isolando socialmente, porque é um paciente que ele demanda muito. Então, a pessoa acaba não tendo um círculo social fora daquilo, mas é importante que a pessoa tenha um tempo para si, para fazer coisas que lhe dê prazer, não se sentir culpado por isso, porque às vezes a gente gosta de se chicotear, né, e se cobrar muito, mas não, a gente tem que estar bem, a gente precisa se colocar em primeiro lugar para depois prestar um bom auxílio para o outro. É porque que eu também sou professora em curso de cuidador de idosos, e aí, quando tem cuidador familiar, por que eu cuido do meu familiar? Né? Já se perguntaram isso, quem é cuidador familiar? É porque é uma obrigação, é minha obrigação fazer isso? Ou porque eu realmente quero estar fazendo isso por amor? Porque quando eu faço por obrigação, eu não vou fazer um trabalho bem feito. Não fazer um trabalho, porque não chega a ser um trabalho, mas não vai ser algo que eu vou estar fazendo espontaneamente, né? E eu sempre gosto de falar para o cuidador, porque às vezes a gente, enquanto cuidador, a gente se precipita e quer fazer as coisas para a pessoa, mesmo o paciente de Alzheimer, né, que pode estar num estágio mais avançado, mas a gente tentar fazer as coisas com a pessoa e não para a pessoa. Então, envolver ela em pequenas coisas assim, atividades do dia a dia, mesmo que sejam mínimas, secar uma louça, mas tem medo de quebrar, dar algo plástico, fazer algumas atividades de desenho, estar junto com a pessoa. Eu falo assim que o cuidador ele também tem que aproveitar esse momento para ser prazeroso para os dois também, que eu possa me divertir com esse meu pai, essa minha mãe, né, que seja agradável e não uma obrigação que eu faço, porque isso também acaba, de alguma forma, transmite isso, né, pro paciente. E a gente sabe que um dos últimos sentidos que o paciente com Alzheimer perde é a afetividade, né? É verdade, olha, então, as pessoas que lidam, né, com pacientes assim, realmente têm que se conscientizar de todas essas nuances. E o sentimento de culpa é algo assim realmente muito danoso, e aquela falsa culpa, na verdade, não é? Então, tá aí uma dica para você, né, conversar com uma psicóloga e ver né, como é que você está agindo, reagindo nessas situações. Mas já indo quase para o finalzinho do nosso programa, Lidiane, existe um caso especial que eu gostaria de abordar rapidamente, que eu, por exemplo, tenho 3 pacientes que são cuidadas, são pacientes mulheres, que são cuidadas por filhas, não é? Mulheres, e uma, inclusive, é cuidada por um filho homem também, que são geralmente solteiros, não é? Ou são divorciados, né? E que acabam morando com aquela pessoa, e são as 2 pessoas em casa, né? E isto gera uma dependência mútua, uma ligação afetiva, uma dependência afetiva de ambos os lados, né? Medos, tanto de o filho perder aquela pessoa que é única para ela, e ao contrário também de perder a sua companhia, companheiro, companheira, e também as preocupações, não é, muitas vezes com o sustento posterior daquela pessoa, quando existe essa questão financeira envolvida. Mas isto de estar convivendo com aquela pessoa há muitos anos, todos os dias, cuidando nos mínimos detalhes, juntos, e de repente eu acho que aquele medo de perder a pessoa, não é? E também muitas vezes o cansaço, porque a pessoa também cansa, gostaria talvez de ter uma vida um pouquinho mais de relacionamentos, enfim, e acaba tolhendo a sua própria vida, né? A sua, enfim, a sua rotina ou outras coisas que faria, porque fica sempre com aquela pessoa. Então, se tu puder falar um pouquinho para a gente sobre isso, de como agir, como eles deveriam fazer, não é, para poder conviver melhor com esses sentimentos. Uhum. Eu acho que existe sim essa relação de codependência, né, entre os familiares, e isso nunca é bom, porque a gente precisa ter as nossas relações, mas a gente também precisa ter relações fora esse ambiente familiar, porque senão ele acaba nos adoecendo de alguma forma, porque a gente vive diariamente, come, dorme e faz tudo
com relação àquela pessoa e eu esqueço de mim mesma. Só que aí depois, lá na frente, vai chegar um momento, a gente sabe que pai e mãe não é para sempre. Em algum momento a gente vai perder eles. E como é que vai ser isso? A gente tem que já ir, claro que não ficar se preocupando, a gente não fica se preocupando com a morte, mas já tendo uma certa consciência de que um dia isso vai acontecer e eu preciso estar preparada para esse momento. Então a gente já pode ir tentando, não é um distanciamento afetivo, mas a gente ser um pouco, se preparar para esse momento, né? E não esquecer a minha vida lá fora, porque não é egoísmo, e às vezes entra, né? A gente falou de culpa, mas às vezes também um sentimento de, eu vou estar sendo egoísta se eu sair com as minhas amigas no cinema e deixar minha mãe sozinha em casa. E tem também aqueles que prendem a pessoa a si, não é? A pessoa se sente culpada realmente se sair. Existe algo nesse sentido, uma pressão psicológica, não é? Sim, existe. Até me fugiu a palavra. Como se fosse uma chantagem emocional que prende o familiar para ficar junto dele, né? Então, isso a gente também precisa ter muito em mente. A psicoterapia ajuda muito nesse sentido, porque às vezes a gente coloca pai e mãe num pedestal. E mesmo eu tenho pacientes com 70, 80 anos, e quando a gente vai conversar de relações com pais e com mães, tem muitas questões que não foram resolvidas ainda e são conflituosas. Então, a gente, através do autoconhecimento, buscar entender e olhar também para os defeitos dos nossos pais, né, como se e tentar ver essa manipulação, mas de uma forma externa, né? Tentar olhar quando a gente sai da cena para observar. Isso não é... às vezes a gente nem quer pensar nisso, mas não é algo assim, uma maldade fazer isso. Não, é algo que eu preciso olhar para as atitudes da minha mãe e daqui a pouco sinalizar para ela. Porque eu também penso que, às vezes, a gente tem o papel de ensinar para os pais da gente algumas questões. Então, vai mostrando, olha, tu está agindo assim, mãe. Mas tudo tem que ser de uma forma muito tranquila, de conversar e expor a situação, né? Porque, às vezes, a pessoa ela é assim, ela foi uma vida inteira, e tem muita mãe que ela é chantagista, né, com os filhos para tê-los perto. Então, eu acho que o diálogo sempre é a melhor solução, né? Bom, gente, nosso tempo aí já encerrou, está estourado, a gente teria muito o que falar, mas a dica é essa: procure um psicólogo, procure ajuda, vá buscar, resolver os seus sentimentos aí e compreender os sentimentos do outro. É a dica de hoje do Viver Bem, agradecendo aí a doutora Lidiane Klein. Muito obrigada. Obrigada, é uma satisfação poder estar falando de um tema que adoro muito. Viver Bem.